Olá, boa noite, testando áudio. Vamos testar o áudio aqui rapidinho, antes de começar. Vamos lá. Espera aí que ajustando aqui, vamos ver. 9h31. Ok. Beleza, áudio funcionando. Vamos lá então, pessoal. Na semana passada, então hoje como é que vai ser a live, tá? Vai ser acelerado o negócio. Temos bastante conteúdo. Semana passada eu apresentei a primeira parte da aula de distúrbios financeiros, né? Então, eu comentei como que se formam as crenças financeiras, certo? A partir lá dos flashpoints, expliquei toda a formação, e agora a gente vai entrar especificamente em quais distúrbios financeiros são esses, tá? Então, vou apresentar os 3 tipos de distúrbios financeiros, tá? Que são aqueles de rejeição ao dinheiro, de apego ao dinheiro e relacionais. São 12 no total, então vamos passar por cada um deles, e lá no final eu vou apresentar aí uma tarefa, tá? Um exercício que a gente faz para a gente trabalhar, então, esses distúrbios, essas crenças financeiras, certo? Então, é bem legal e é bem prático, certo? Então, vamos lá, sem mais delongas, certo? Falar, então, começar com distúrbios de rejeição ao dinheiro, tá? Então, é aquele comportamento que a gente apresenta, onde, por algum motivo, nós evitamos ou renegamos o dinheiro, né? Temos algum comportamento de rejeição ao dinheiro. O primeiro deles é, muito clássico, a negação financeira. Deixa eu baixar aqui. A negação financeira. Então, a negação financeira, vou dar aqui alguns exemplos, né? São pessoas que, por exemplo, culpam terceiros por sua situação financeira, é um comportamento bem comum. Então, está com um problema financeiro, né, de dívida, ou não está ganhando tanto quanto gostaria, acaba culpando lá, a culpa é do governo, a culpa é da empresa que não paga direito, certo? A culpa é lá do parente, da outra pessoa lá que não me devolveu o dinheiro que eu emprestei, enfim. Então, costuma ter esse tipo de comportamento. Também evita olhar extratos bancários, então isso é bem comum, né? Não consegue ter esse controle, ter acompanhar lá a sua movimentação, evita a qualquer custo fazer esse tipo de controle, ok? Não costuma falar sobre dinheiro, né? Não costuma falar sobre dinheiro, então isso também é bastante comum. A gente tem essa questão cultural, né, que eu sempre abordo nos meus vídeos, né, que existem duas combinações que são bastante complicadas, né? Uma que não se ensina na escola sobre dinheiro, no ensino formal, né, pelo menos até então não se ensina, né? Agora já começam a ter algumas ações voltadas para a questão educacional, né, já na escola e tudo mais. Mas então não é falado na escola, e também geralmente não é um assunto que está presente no dia a dia das famílias, certo? Essa combinação ela gera uma série de dúvidas, de incertezas e de conceitos errados mesmo em relação a dinheiro, em relação a finanças. E um distúrbio, então, de negação financeira é não falar sobre dinheiro, ou ter vergonha de falar, enfim, tá? Outra situação, então, por não falar de dinheiro, então, daí, desse problema decorre vários outros. Por exemplo, as pessoas não negociam salário, ou têm dificuldades de negociar salário. Então, muitas vezes apresentam um bom trabalho, fazem um bom trabalho, a empresa, né, ou o chefe direto, reconheceria isso, mas também, como nunca foi conversado, nunca foi pedido, né, claro que o ideal seria a empresa
vir, né, o chefe vir com uma proposta de aumento, se está percebendo um bom trabalho. Mas a gente sabe que no mundo real dificilmente vai funcionar assim. A empresa precisa ser provocada, né, com um pedido de aumento de salário, e muita gente não consegue fazer isso, tem extrema dificuldade, porque envolve questão de falar sobre dinheiro, certo? Então, por incrível que pareça, evitam economizar ou acumular dinheiro. Então, aquela questão de e como a pessoa rejeita o dinheiro, tem dificuldade de economizar, quer se livrar logo dele, tá? Por mais paradoxal que isso possa parecer, né? Porque muitas vezes a pessoa que rejeita o dinheiro, ela atribui, ela entende que o valor dela está muito ligado ao dinheiro, mas ao mesmo tempo ela não consegue economizar, não consegue acumular, ela tem uma certa rejeição ao dinheiro. Isso, claro, tudo é de forma inconsciente, né? Então evita economizar ou acumular. Recebeu o dinheiro, não consegue cuidar dele e já se desfaz logo, certo? Bom, o próximo aqui seria a questão da rejeição financeira. A rejeição financeira. Esse aqui é um distúrbio no sentido de que as pessoas, principalmente, elas sentem que não merecem o dinheiro que receberam, ou que recebem. Então, isso é bastante contraditório também, porque ao mesmo tempo que a pessoa entende que seria positivo, seria bom para ela, que ela recebesse algum dinheiro, que de fato ajudaria na vida dela, ela, ao receber o dinheiro, ela tem um sentimento de que não merece esse dinheiro, de que esse dinheiro não pertence a ela de forma justa, certo? E aqui tem alguns exemplos, que é o seguro de vida. Então, se eventualmente alguma pessoa recebe um dinheiro de alguma indenização, né, de algum seguro de vida, acaba rejeitando ele, porque entende, lucrei, entre aspas, com a morte de alguém, né, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é lá da pessoa, né, e não se sente confortável, né, o que não tem nada a ver, porque se a pessoa fez o seguro de vida justamente já pensando nisso, né, mas acaba não aceitando esse dinheiro. Um conceito importantíssimo aqui, que eu falei na parte 1 do vídeo, na parte 1 da semana passada, que é a zona financeira de conforto. Então, muitas vezes a pessoa tem dificuldade em evoluir o seu padrão de vida, dificuldade de receber mais dinheiro, porque ela tem a tendência a ficar na zona financeira de conforto dela. Então, ela não consegue evoluir porque ela não se sente confortável em evoluir, não se sente confortável em receber mais dinheiro do que aquilo que ela sempre recebeu, do que aquilo que sempre foi o normal dela, certo? Outro comportamento que a gente encontra é a questão do voto de pobreza, que é mais comum, né? Está mais ligado a questões religiosas e tudo mais, né? Então, aquilo que a pessoa recebe de dinheiro, ela não consegue lidar com aquilo, acaba rejeitando e acaba doando, eventualmente, todo o seu dinheiro, né? É claro que doar uma coisa boa é algo essencial, diria, né, para a educação financeira, mas nesse caso aqui é praticamente inconsciente, a pessoa não consegue, vamos dizer assim, se ela quisesse não doar o dinheiro dela, ela não conseguiria, certo? Então ela tem essa tendência a não conseguir acumular dinheiro, mesmo que isso fizesse um bem para ela, inclusive que ela pudesse ajudar mais pessoas, né? Então uma questão, é um distúrbio realmente. É muito comum também a vergonha de ser rico, e aqui eu vou contar uma história que provavelmente é bem comum também no seu círculo de amizades, enfim. Geralmente começa com uma brincadeira, né? Então a gente está reunido ali num grupo de pessoas, por exemplo, aí vem alguém e fala assim, fulano vai pagar a conta hoje, ele que tem dinheiro, ele que é o rico da turma, e a pessoa, em vez de dizer, pô, obrigado, né, obrigado, realmente legal, não, a pessoa rejeita isso, ela tem vergonha, né, apresenta um comportamento de vergonha de ser rico. Então diz, não, eu não, quem diria, né? Então são pequenas frases que demonstram uma crença financeira de rejeição. A pessoa apresenta vergonha de falar que é rica, né, ou vergonha de ser rico,
tá? Ou pelo menos vergonha de expor isso pessoalmente numa roda de amigos, por exemplo, tá? Outra situação comum de rejeição financeira é associar a atos ilícitos, então isso é bastante comum também na nossa cultura. Fulano é rico, deve ter feito alguma coisa errada, deve ter roubado, só é rico no Brasil quem rouba, enfim, esse tipo também de crença financeira é uma manifestação de um distúrbio de rejeição ao dinheiro. Porque se quem enriquece rouba, e eu não sou ladrão, logo eu não ficarei rico, ou algo do gênero, certo? E também deriva desse aí, os ricos são ruins. Então, é aquele famoso pensamento totalmente errado, de que nós versus os ricos, né? Eles, os ricos, isso é coisa de rico, os ricos que fazem isso, né? E logo eu não me identifico, então, com essa classe social, vamos dizer assim, né? E lógico que rico é uma coisa muito relativa, né? O que é rico para mim pode não ser o que é rico para você. Então, na verdade, a riqueza é um padrão que cada um define da sua maneira, certo? Então, esses são alguns dos distúrbios ou melhor, dos comportamentos que apresentam a rejeição financeira, tá? Outro deles é o gastando menos, então pode parecer um pouco contraditório, né, falar, porque afinal gastar menos é um fator interessante, é uma coisa boa nas finanças pessoais, a gente conseguir controlar nossos gastos, mas aqui é uma questão problemática, aquela pessoa que poderia gastar tranquilamente mais, mas ela não consegue, ela se recusa a usar o seu dinheiro, ela tem muita dificuldade de gastar o seu dinheiro, tá? O que é diferente de uma decisão consciente, né, daqui a pouco de viver com menos, né, de ter um estilo de vida de custo mais baixo, certo? Isso é uma escolha de vida consciente. Aqui nesse caso aqui, um distúrbio é quando a pessoa não consegue usufruir absolutamente nada, mesmo tendo bastante dinheiro, por exemplo. Então, conheço aí, e você também deve conhecer, pessoas aí que têm dinheiro, né? Esses tempos eu estava conversando com um empresário e tal, e, cara, o cara não tem dificuldade em sair para jantar num restaurante mais legal, assim, com a família, coisa, porque não acha caro, enfim, né, que não tem nada a ver, porque é uma pessoa que teria tranquilamente condição, né, de fazer esse tipo de programação. Então, é uma questão problemática, tá? E também tem a questão da paranoia dos ricos, né? Não vou demonstrar que sou rico, não vou gastar, né, para que as pessoas não se aproximem de mim só por causa do dinheiro, tá? O que também não é uma verdade, evidentemente, que pode acontecer de alguém se aproximar por interesse, vamos dizer assim, mas é a minoria, né, das pessoas, com certeza, certo? Então, essa pessoa ela evita gastar porque tem aquela paranoia de que vai demonstrar isso e que as pessoas vão se aproximar por ser rico, certo? E, por último, para fechar o distúrbio de rejeição ao dinheiro, tem a excessiva aversão ao risco. É aquela pessoa que é extremamente conservadora, mesmo aqui acho que o caso mais evidente, mais clássico, é a questão da pessoa ter todo o seu dinheiro, ou boa parte dele, somente em ativos muito conservadores, por exemplo, poupança, né? E a poupança, a gente sabe que tem ativos mais seguros até que a poupança, que tem um rendimento melhor, mas por ser diferente, né, acaba não aceitando isso, não consegue fazer nada que for diferente, nada que envolva um mínimo de risco, né? E quando faz isso, quando acontece isso, a pessoa tem uma ansiedade extrema, né? Então, muitas vezes, acaba, sei lá, fazendo comprando um imóvel, por exemplo, ou seja, vai correr um certo risco, não tem jeito, e ela até faz, muitas vezes, não, ok, ela faz, mas ela convive com uma ansiedade diária em relação a isso, né, por estar exposto a um pouco de risco. Tá? Então, aqui no caso, são pessoas conservadoras em excesso, tá? Nada contra você conservadora, né? Evidentemente que qualquer tipo de investimento tem que fazer um controle de risco e tudo mais. Aqui estamos falando de questões excessivas,
pessoa não corre nada, nenhum tipo de risco, mesmo aqueles calculados, certo? Bom, entramos agora, então, em distúrbios de adoração ao dinheiro, tá? Quais são eles, então? Acumulação compulsiva, tá? Então, aquela pessoa que certamente você conhece alguém, todo mundo conhece alguém, que acumula coisas em excesso. Então, geralmente, o que acontece? Por algum motivo lá, lembra da questão dos flashpoints financeiros, né, do passado, em algum momento faltou um tipo daqui a pouco teve alguma falta de recurso, né? Ou a pessoa não teve a sua atenção, né? Teve algum tipo de rejeição, por exemplo, também é comum, né? E acabou atribuindo valor excessivo a objetos, né? Então, aqui, um exemplo muito simples para ficar claro isso. Criança, por exemplo. Criança, quando vai ter uma experiência nova, alguma situação onde ela sente medo e insegurança, o que ela faz? Ela se apega a um objeto. Então, se você tem filhos ou sobrinho, enfim, a criança vai para a escola, por exemplo, vai dormir na casa de alguém pela primeira vez, num outro parente, leva lá uma boneca, leva um boneco, leva um brinquedo, ela tem um apego emocional que traz segurança a ela, tá? Isso faz todo sentido quando a gente é criança, mas quando a gente se torna adulto, né, tornamos mentalmente capazes de distinguir uma coisa da outra, isso não faz nenhum sentido. Não existe segurança num objeto, mas as pessoas que têm esse distúrbio não conseguem dissociar isso, então acabam acumulando coisas, pois isso traz um sentimento de segurança e até um alívio de uma ansiedade, né, de que vai faltar alguma coisa. Tá? Também temos o comportamento de correr riscos irracionais, daí o oposto daquele que não corre riscos, esse aqui corre riscos irracionais, em excesso, certo? E questão do jogo patológico, tá? Então, por exemplo, claro que a pessoa ir lá, de vez em quando, fazer uma aposta, fazer uma brincadeira, né? Ela se divertir com aquilo de forma calculada é normal e, inclusive, por mais estranho que possa parecer, é uma recomendação financeira. Você, eventualmente, com pequenos valores, evidentemente, pratique, né, a questão uma loteria, alguma aposta, né, com valores baixos, pois isso ajuda a desprender também do dinheiro. Né? Pô, eu consigo perder um pouco de dinheiro, né, eu colocar em risco sem entrar em ansiedade. Isso é um treinamento financeiro. Tá? Mas nesse caso aqui, não é uma diversão, a pessoa faz aquilo com uma atividade, né, sente um misto de prazer, mas que traz um sentimento de ansiedade muito forte, tá? E, obviamente, serve como um comportamento de fuga e alívio. Então, momentos de estresse, por exemplo, usa de correr riscos irracionais para aliviar o estresse. Então, aqui estamos falando de jogo patológico, né, de questão de apostas em excesso, certamente tem algum caso, né, na família, enfim, ou algum amigo, mas poderia ser qualquer outro tipo de comportamento irracional, tá? Por exemplo, pegar uma moto e sair a 200 por hora numa estrada, é um risco irracional, tá? Claro que aqui ligado na questão financeira, a gente traz para a questão do jogo patológico. Outro distúrbio de adoração ao dinheiro é o vício em trabalho. Então, esse é um dos vícios mais admitidos, né, publicamente na sociedade, que é o termo em inglês workaholic, né, que a pessoa associa muito dinheiro com felicidade. Logo, se eu trabalhar mais, ganharei mais dinheiro, ou continuarei ganhando dinheiro, e isso vai trazer felicidade para mim e para minha família, sendo que muitas vezes é o contrário, né? A pessoa, por trabalhar em excesso, assim, quando a gente fala excesso, não é esse excesso mesmo, né? Final de semana, não tem horário, né? Sei lá, 16 horas por dia, por exemplo, é bastante comum. E é evidente, né? Uma coisa é trabalhar, assim, durante uma fase da vida onde eu preciso trabalhar mais para justamente, daqui a pouco, restabelecer meu equilíbrio financeiro.
Agora, tornar isso uma coisa habitual de longo prazo é que é um problema, tá? E o interessante é que esse comportamento ele é hereditário, porém, ele pode ser tanto hereditário no sentido de repetir um comportamento, tá? Só verificar aqui. No sentido de repetir um comportamento, como no sentido de não de ir no sentido oposto. Então, daqui a pouco a pessoa conviveu com um familiar, né, que apresentou esse comportamento, tendência a repetir ou fugir ao extremo. Tá? Então, por exemplo, um familiar, um responsável que não era muito afeito ao trabalho, vamos dizer assim, né, que não gostava de trabalhar, que não fazia nada, vamos pensar num extremo, né? A pessoa, no caso, ela desenvolve aversão a isso. Então, ela passa a trabalhar para não ser como aquela pessoa, tá? Em relação ainda à adoração ao dinheiro, excesso de gastos do comprador compulsivo, tá? Então, o excesso de gastos, ele está ligado também ao sentimento de segurança, de conforto, afeição, ligado também à questão da ele é muito suscetível à influência da propaganda, né, e do marketing. Então, está ligado ao estilo de vida moderno, entre aspas. Então, ele se sente como pertencente aí a sociedade como um todo, certo? Então, existe um sentimento de pertencimento a um grupo. São pessoas que geralmente ligam relacionamento com presentes, tá? Com a questão da compra do presente. Eu sempre digo, muito cuidado com isso com relação a crianças, né? Porque elas podem desenvolver isso de associar uma pessoa querida a uma pessoa que dá muitos presentes, tá? Isso no futuro pode gerar essa associação, tá? Então, cuidar sempre com os excessos, sempre justificar, né? Se vai dar um presente, porque é uma data especial, ou porque teve um certo comportamento, né? Enfim, mas evitar isso ao extremo, tá? Então, temos a questão também em níveis extremos, né? Também funcionar como um comportamento de fuga. Então, quer aliviar o estresse, aliviar algum sentimento de ansiedade, né? Acaba indo, então, vou fazer compras como uma maneira de aliviar isso, tá? E muitas vezes acaba piorando a sua situação financeira, tá? Agora vamos para fechar, então, distúrbios financeiros relacionais, que estão ligados a distúrbios que afetam outras pessoas. Então, geralmente, não é um comportamento que é somente autodestrutivo, mas também acaba impactando outras pessoas. O primeiro deles é a infidelidade financeira, que é a questão do sigilo financeiro entre casais. Então, por exemplo, existe uma combinação de gastos, ou não existe, mas a pessoa acaba escondendo alguns gastos do seu cônjuge, né, ou mentir sobre gastos, dizer que gastou tanto, mas gastou mais, certo? O dinheiro acaba sendo uma fonte de conflito no relacionamento, então isso é bastante comum nos relacionamentos conjugais, né? O dinheiro acaba sendo uma fonte de conflito, infelizmente. Isso é reflexo também lá daquela primeira questão que a gente comentou, que as pessoas não conversam sobre dinheiro, têm dificuldade em botar esse assunto em pauta. E é muito comum a figura do intimidador financeiro. Então, aquela pessoa que, mesmo muitas vezes inconscientemente, acaba intimidando a outra pessoa, né, acabando gerando um sentimento de culpa, um sentimento de vergonha por gastar, né, e fica controlando em excesso o que a outra pessoa está fazendo, a outra pessoa da relação faz com o dinheiro, tá? O outro distúrbio é o incesto financeiro, que é uma palavra um pouco forte, né? Que a questão remete à questão do abuso, mas aqui, no caso, é um relacionamento psicologicamente abusivo em relação ao dinheiro, tá? Então, é o uso do dinheiro para controlar ou manipular uma criança. Isso é bastante comum quando
o que seria essa questão aqui? É quando eu envolvo a criança num problema financeiro que é meu e, de alguma maneira, acaba envolvendo ela, certo? Então, por exemplo, muito comum na separação, né? Então, quando o casal se separa, acaba que a criança muitas vezes vem pedir alguma coisa e tal, e a pessoa fala, isso aí é lá com a tua mãe, é lá com o teu pai, né? Fala com ele sobre isso. A criança vai lá e fala, né? Daí o pai, a mãe, manda de volta com outro recado, não, mas manda tua mãe pagar tal coisa, certo? Então envolve a criança em situações que ela não tem maturidade emocional para lidar, tá? E poderia ter, tem vários exemplos, né? Sempre que eu trago problemas, envolvo a criança em problemas financeiros que ela não tem maturidade psicológica para lidar, é um distúrbio financeiro, tá? Não deveria fazer isso. Claro que se eu tenho um filho mais velho, né, já é adolescente, já tem discernimento para entender as coisas, eu posso conversar, né, apresentar os problemas da vida real sem problema nenhum, tá? Mas uma criança que não tem maturidade, né, se fala sobre dinheiro com uma criança, claro que se fala, mas daí proporcional à idade dela, né? Coisas positivas, né? Ensinar a fazer uns pagamentos e tudo mais, tranquilamente. Mas tem que ser uma coisa lúdica, uma brincadeira, nunca uma coisa séria. A questão, outro distúrbio agora é a facilitação financeira, que é bem definido como a necessidade irracional de dar dinheiro aos outros. Então, a facilitação é eu controlar as pessoas através do dinheiro, tá? No caso aqui, é uma necessidade então, de dar dinheiro aos outros, muitas vezes sacrificando o próprio bem-estar. Eu vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, de pais a relação de pais e filhos, né? Então, hoje, os filhos, muitas vezes, eles demoram mais a sair de casa, né? Isso sempre tem fatores bons e ruins, né, nisso. E um dos fatores ruins é a questão do controle financeiro. Então, muitas vezes, o pai acaba, claro que pode e deve, né, como pai, ajudar o filho em muitas questões, mas em excesso isso é prejudicial, né? Então acaba cobrindo todos os gastos do filho. O filho vai lá e sei lá, faz festa, por exemplo, em excesso, e vai lá e sempre cobra o cartão, e sempre, né, cobre os gastos, sempre resolve os problemas do filho, sendo que o filho já é adulto, muitas vezes já tem a sua renda, né? Mas essa necessidade que o pai tem de estar sempre dando dinheiro, ou muitas vezes é comum um parente vir pedir dinheiro. É claro que nós devemos ajudar as pessoas, claro que sim, né? Mas ajudar não pode ser uma coisa contínua, uma coisa que se torna corriqueira, né? Até porque muitas vezes a gente não está ajudando a pessoa, a gente está só postergando aí um problema, tá? E é comum isso porque a gente confunde, há uma confusão entre dinheiro e amor e respeito. Então eu entendo, eu estou dando dinheiro, estou dando amor, estou respeitando a pessoa, ela vai me respeitar, certo? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dinheiro é dinheiro e amor é amor. Eu posso ser amoroso com a pessoa sem envolver dinheiro, assim como posso só lidar com questões financeiras sem ter amor. Tá? Uma coisa não está necessariamente ligada à outra, certo? Então, essa necessidade que a gente tem de dar dinheiro aos outros, muitas vezes um dinheiro que a gente até não tem, né? Então, às vezes a própria pessoa tem dificuldade, mas acaba emprestando dinheiro, acaba dando dinheiro mesmo assim, porque ela se sente, ela liga essa questão do dinheiro com amor, que tem uma certa obrigação moral de fazer isso, tá? Isso é um distúrbio financeiro. E por último, aí é o contrário, né? É a dependência financeira. É quando eu tenho uma necessidade ou melhor, quando eu acabo dependendo voluntariamente, né, de outra pessoa e me mantenho nessa situação e gosto de me manter nessa situação. Então, eu dependo de outra pessoa para ter o meu bem-estar financeiro. Isso é muito comum, de novo, voltando no exemplo dos pais e filhos, mas daí por parte do filho, forçando mais essa situação, certo? O pai e a mãe sempre vão estar ali para me ajudar, então não vou fazer muito esforço, né, para mudar a vida financeira, para gastar menos, para investir,
porque eu entrego para eles essa questão aí de segurança financeira. Tá? Comum também questão governamental, né, depender de pensões, de auxílios, e muitas vezes a pensão governamental, ou outra que for, ela é justamente um auxílio, ela não deveria ser nossa renda principal, vamos dizer assim, mas certamente você conhece pessoas e não tomam as rédeas da vida, vamos dizer assim, né? Isso é um grave problema, entrando na questão de gênero, que é a questão das mulheres, né, enfim, acabarem dependendo financeiramente em excesso dos homens, né? Isso a gente sabe que existe bastante, é um grave problema porque a pessoa não desenvolve, né, acaba com a ambição dela, com o senso de autonomia dela, acaba não tendo o controle que deveria sobre a sua vida financeira, né? E ou para pessoas que são dependentes de pensões, se da noite para o dia acaba essa fonte, vamos dizer assim, de financeira, a pessoa se vê em muita dificuldade, porque nunca precisou pensar por conta própria, agora vai precisar, certo? Então, tudo que a gente falou aqui de distúrbios, é claro, são comportamentos em excesso, né? Uma vez que outra apresentar esse comportamento, aí é saudável, vamos dizer assim, né? Ou não é um problema. Agora, tudo que falamos aqui em excesso, de forma contínua, de forma forte, vamos dizer assim, aí sim é um distúrbio financeiro. E como a gente viu, é perfeitamente normal, faz parte da nossa formação, das nossas crenças financeiras, tá? Apresentar esse tipo de distúrbio, tá? Então, como é que a gente começa a lidar com isso então, para melhorar? Existe uma série de exercícios que a gente faz, exercícios de reflexão e tudo mais, principalmente de ressignificação das nossas crenças. Então, pegar aquilo que a gente tem de crença, entender o que aconteceu, certo? E tentar dar um outro significado para elas, muito simples. Então, vou passar aqui um exercício para fazer isso, tá? E também a questão do perdão. Então, assim, você vai lá, pega uma folha de papel, ou até o computador mesmo, se for o caso, e vai traçar lá uma linha do tempo, ok? Então, uma linha do tempo desde o dia em que você nasceu até o dia de hoje, tá? E começa lá, volta lá atrás, então, no tempo, e vai colocando todos os eventos que você lembrar em relação a dinheiro, tá? Sempre que envolver dinheiro, vai colocando ali os eventos relacionados, certo? Então, lá na infância, quando criança, né? E vai classificando esses eventos como positivos, aí você coloca acima da linha, né, positivos, e abaixo da linha você coloca como um evento negativo, tá? E aí, coloca também a intensidade, né? Quanto mais intenso, mais acima da linha você coloca. Uma ideia aqui é fazer uma representação gráfica dos seus eventos financeiros, tá? E aí, você vai fazer isso, então, desde a sua infância até passando na adolescência, quando começou a vida adulta, todos os eventos relacionados a dinheiro e que envolveram outras pessoas da família, tá? Ou amigos também. Sempre que envolver outras pessoas. Então, você vai refazer o seu histórico financeiro familiar, tá? E aí você vai associar que tipo de sentimentos você sentiu. Né? Então, naquele momento lá da infância, foi um momento que daqui a pouco não ganhei um presente, sei lá. Por exemplo, me senti abandonado, tá? A ideia aqui não é fazer sem julgamento, tá? Se você tem dificuldades em se lembrar como você se sentiu, você vai pensar como se você estivesse analisando outra pessoa, tá? Como é que essa pessoa se sentiria, né? Como é que essa criança ela se sentiu? Ou se sentiria naquele momento em que ela não ganhou um presente, né? Ou quando ganhou uma mesada e perdeu tudo em alguma coisa, certo? Então, são eventos relacionados a dinheiro. O primeiro salário foi lá e gastou tudo e lembrou que tem um sentimento de culpa, tá? Tudo isso você vai colocando esses eventos e classificando eles de acordo com a intensidade deles, tá? Bom, aí você vai analisar, então, o seu histórico,
vai tentar identificar aí que tipo de crença financeira surgiu, então, desses acontecimentos, certo? E vai, então, fazer uma frase, 2 até 3 frases, colocando assim, a minha crença financeira resultante desses acontecimentos por exemplo, que eu não confio em outras pessoas em relação a dinheiro, tá? E aí você pode dar uma revisada na aula aqui, olhar um por um dos distúrbios financeiros e ver e tentar identificar também, realmente, esse distúrbio financeiro eu apresento por causa dessa crença aqui. Então, tudo causa e consequência, tá? Então, por exemplo, quando eu fui casada ou casado, eu teve uma situação que o marido ou a esposa escondeu um gasto lá, isso gerou uma crença, que o cônjuge não é confiável em relação ao dinheiro, que gerou um distúrbio financeiro relacional de infidelidade financeira, tá? E num segundo passo, então o primeiro passo é identificar, fique bem claro essa relação de causa e consequência, do histórico do acontecimento, com a crença que gerou e com o distúrbio que gerou, tá? O segundo passo, então, você vai fazer, como a gente trouxe aqui eventos que estão relacionados a outras pessoas, a gente tende a fazer o quê? A culpar, né? Ou a nos culpar, ou culpar outra pessoa pelo que aconteceu. Então, aqui é um movimento de perdão. Então, a gente vai entender, se colocar de novo no contexto lá, mas naquele contexto lá, ok, a pessoa fez isso por quê? Porque também tem um desconhecimento financeiro, porque também teve problemas financeiros, porque também tem crenças erradas, porque também tinha distúrbios. Então, essa pessoa, óbvio que, mesmo que ela tenha feito, assim, agido de má fé, lá naquele contexto, eu vou tentar entender o porquê que a pessoa fez aquilo, eu vou praticar um perdão. Eu perdoo aquela pessoa por ter praticado esse ato, porque ela não tinha conhecimento, porque ela era ignorante no bom sentido, né, em relação às finanças. E hoje eu, como já sei como é que surgem as crenças e os distúrbios, eu estou apto a perdoar essa pessoa por isso, tá? E aí a gente vai começando a ressignificar, então, esses fatos e trabalhar essa questão dos distúrbios financeiros, tá? Vamos pegar aqui um outro exemplo, só para a gente finalizar aqui. Esse aqui é legal, do Viciados em Trabalho, né, Workaholic. Bom, entender, daqui a pouco lá no seu evento financeiro você tem, por exemplo, algum evento que lembrou, o meu pai, minha mãe não foi num aniversário, não foi em algum lugar porque estava trabalhando, tá? Então isso, daqui a pouco isso gerou em ti uma crença de que o trabalho é algo ruim, e trabalhar e ganhar dinheiro é algo ruim porque te afasta da família, por exemplo. Então, por trás disso há um sentimento de culpabilizar a outra pessoa. Então, o que você tem que fazer é voltar lá e, por exemplo, mas qual é o contexto, né? Daqui a pouco o pai e a mãe estavam trabalhando porque na época daqui a pouco estavam precisando de dinheiro para ajudar a família financeiramente. Então, começa a ressignificar esse fato. Olha, não foi porque essa pessoa, né, não gostaria de estar ali, ou porque não se importava com a família. Não, às vezes é pelo contrário. Então, ela trabalhava muito porque naquele momento, daqui a pouco, precisava de mais dinheiro, né? Enfim, aí eu perdoo essa pessoa por aquele ato que me gerou essa crença, né? Então, daqui a pouco, hoje eu tenho uma crença de que trabalhar para ganhar dinheiro é ruim, e por isso eu evito trabalhar em excesso, ou evito associar trabalho com dinheiro, não consigo ganhar dinheiro, não consigo aceitar trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, porque eu tenho essa crença que foi gerada lá atrás, mas eu ressignificando isso, eu consigo me ajudar esse distúrbio de iniciado em trabalho, tá? Cara, aqui eu trouxe o exemplo contrário, né, pessoal, que tem dificuldade em trabalhar mais, mas poderia ser justamente isso de trabalhar em excesso, daqui a pouco para repetir, né? Repetir, o pai e a mãe trabalhavam muito
e ele sempre cuidava da família, então logo eu tenho que seguir o mesmo comportamento. Tá? É entender, voltar nos fatos passados e entender o contexto e trabalhar muito a questão do perdão. Né? Perdoar aquela pessoa porque naquele momento aquilo ali fazia sentido, fazia mais sentido, mas hoje não faz nenhum sentido eu repetir esse comportamento, certo? Então, encerrando aqui a live de hoje, próxima live, salvo algum evento extraordinário, mas dia 17, então, voltar nas terças-feiras como normalmente tem sido, tá? Então, encerrando aqui, distúrbios financeiros, parte 2, questão de comportamentos autodestrutivos, identificar eles já é um grande passo, certo? Já é um grande passo para que a gente possa reduzi-los, ok? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!